Mas por que eu entrei na política? Essa é a pergunta que muitas pessoas me fazem, por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui. É um pouquinho grande, mas eu te convido a entender um pouco dessa história e eu vou explicar por que eu resolvi entrar para concorrer à vereança a uma cadeira na Câmara Municipal aqui de Goiânia. Bem, gente, eu já tenho uma história nos movimentos sociais e essa conversa de pensar em disputar a eleição de 2024, ela começou há cerca de 1 ano e meio atrás com um amigo do qual já participa desses processos políticos, é um estrategista político e ele então viu na minha pessoa, pelo meu desenvolvimento, minhas características e por todo o caminho profissional que eu trilhei, uma possibilidade de ser uma pessoa que disputasse essa eleição, para disputar essa eleição, e que tenha que, assim, a contribuir, claro, com o desenvolvimento da sociedade. Bem, essa não é a minha primeira eleição, é a minha primeira eleição para vereadora, mas eu também já concorri para conselheira tutelar. Eu disputei a última eleição do Conselho Regional de Psicologia, da qual eu sou uma conselheira efetiva, estou licenciada devido ao processo político do momento que a gente atravessa. Não se pode acumular 2 cargos públicos, né? Então eu estou afastada do CRP por isso. E com essa dinâmica, né, dessa disputa eleitoral do CRP, a gente começou a estudar essa possibilidade de disputar a Câmara Municipal de Goiânia. Também faço parte de outras associações na representatividade, na representação dos psicólogos e demais profissionais da saúde. Essa é uma trajetória do qual tenho muito orgulho. Então, conversando, dialogando, se pensou na possibilidade de, por que não ampliar mais isso? Por que não pensar na Câmara dos Vereadores para que eu possa contribuir de outras maneiras para a sociedade? Vocês já sabem, eu sou psicóloga de formação, tenho mestrado e doutorado em psicologia e durante toda a minha trajetória profissional sempre tive à frente de trabalhos e projetos que viabilizam e que resguardam o direito dos psicólogos e também das pessoas que tenham a necessidade de cuidar da sua saúde mental. A gente sabe que isso é muito difícil aqui do Brasil, porque nós estamos numa cultura orgânica. O que isso quer dizer? Uma cultura que prioriza o adoecimento, ele necessariamente tem que ser um adoecimento físico. E a gente sabe que a doença mental, ela acomete as pessoas e não necessariamente ela tem manifestações físicas. E isso é muito difícil para as pessoas entender. Mas nós temos uma cultura hegemônica que prega que a doença precisa estar no corpo. E muitas vezes essa doença não está no corpo, ela está nas emoções. E falar disso para as pessoas é muito complicado. E cuidar das pessoas que são acometidas por algum transtorno mental é mais difícil ainda. Quando eu vi essa oportunidade, né, quando foi me ofertada essa oportunidade de estar disputando uma cadeira na Câmara Municipal, logo eu pensei que com a minha formação, com o meu conhecimento técnico, eu posso sim contribuir para políticas públicas que façam e que atendam as pessoas acometidas de algum transtorno mental e também de medidas profiláticas que possam prevenir o adoecimento mental. Eu sou uma das que acredita que o adoecimento mental não é uma consequência somente de erros e de traumas do indivíduo, mas saúde mental é uma questão contextual. Não podemos falar em saúde mental com o indivíduo com fome, sem comida na mesa, com essa violência, com essa exposição à violência que nós vivemos. Saúde mental, ela é contextual. Como que a gente vai falar para a pessoa cuidar da saúde mental, fazer uma psicoterapia se ela ganha um salário mínimo? Então, é sempre pensando assim, sempre dentro dessa perspectiva que eu desenvolvo meus trabalhos. Eu, por muitos anos, sou envolvida, estou sempre envolvida com projetos sociais na igreja da qual eu congrego, que já fazem 20 anos que eu faço parte da Igreja de Cristo, e isso sempre foi comum às nossas práticas, mas para além disso, eu estou aqui como uma pessoa que tem um conhecimento técnico que pode contribuir sobremaneira para a Câmara, para projetos de lei que viabilizem isso, o atendimento às pessoas acometidas de algum adoecimento. É importante frisar que para um processo político, eu tenho enfrentado tanto o apoio, eu tenho conseguido o apoio de várias pessoas,
de vários amigos. Essa é uma campanha independente. Eu não possuo financiamento ou nada do meu partido ou de algum órgão do governo. Não existe dinheiro público que está financiando a minha campanha. Meu partido é um partido novo que tem uma estrutura formada recentemente e é um partido de centro e direita. E por que eu escolhi esse partido? Dentro do processo político, as pessoas elas precisam compreender a escolha do partido, ela é muito importante, e um partido muitas vezes de uma estrutura maior, eu poderia não ter chance e muito menos voz e vez como eu estou tendo com o meu partido. Então a escolha do meu partido ela foi pensada porque o meu amigo estrategista político, ele pensou em um partido do qual eu fosse acolhida e do qual as minhas ideias fossem respeitadas, e esse é o partido que eu faço parte. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa no processo político, a gente imagina que a eleição se dá somente na escolha dos votos, as pessoas votarem em mim. Não é assim. Eu tenho encontrado muita resistência de muitas pessoas que eu nem imaginava que eu teria, mas por outro lado, eu tenho contato com o apoio de vários amigos, dos meus familiares, de pessoas que eu jamais imaginei que estariam comigo nessa jornada. O processo político ele tem sido muito doloroso porque as pessoas elas imaginam sempre que o fato de você estar entrando numa eleição e disputando uma eleição significa que você tem dinheiro para isso, e não é o que está acontecendo. Eu estou fazendo uma campanha totalmente independente, contando com o apoio, os recursos próprios da família, dos amigos, pouquíssimos recursos, porque como eu já compartilhei aqui em outros momentos, sou uma menina pobre, que nasci e fui criada numa periferia. Meus pais, com muita dificuldade, conseguiram me garantir o estudo. Eu custeei meus estudos da faculdade aos trancos e barrancos, então isso faz parte da minha história. A minha formação é uma formação do qual eu sempre tive nessa escassez, e nem por isso eu não tive recursos afetivos que me ajudassem a enfrentar essa escassez financeira. E não está sendo diferente agora na campanha. Na campanha eu estou contando com o afeto, o recurso, o carinho, o abraço das pessoas que acreditam em mim e confiam no meu trabalho. Durante muitos anos, desde a minha formação, assim que saí da faculdade, eu fui coordenadora do CRAS e do CREAS do município de Aparecida. Depois eu fui coordenadora do Serviço de Fortalecimento de Vínculo, antigo PET. E diante disso, diante desses trabalhos, diante de toda essa trajetória, eu tenho a certeza que eu vou conseguir representar de uma forma profissional, de uma forma muito competente a Câmara Municipal, porque eu sei que o desafio é grande, as barreiras são grandes, o preconceito das pessoas com relação, quando você coloca o seu nome para uma disputa eleitoral, eu encontro resistência, eu encontro pessoas dizendo que aquilo não é meu lugar, mas eu acredito que esse instrumento político, eu acredito que essa cadeira pode viabilizar, sim, a expansão e o crescimento e o fortalecimento da minha categoria, pode, sim, proporcionar melhores recursos para a população. Nunca houve na história da Câmara nenhum psicólogo que ocupou aquela cadeira, e nós não temos projetos de leis que garantam um atendimento eficaz para a população. Se a gente pensar que a saúde física já encontra muita dificuldade, cais lotado, UPA sem recursos, imagina só os CAPs, imagina só que Goiânia só tem um hospital para o atendimento ambulatorial emergencial de transtornos mentais, que é o Vacile Schuch. Ou seja, são várias demandas, e é com essa disposição, com esse objetivo, com essa determinação que eu quero sim enfrentar esse processo. Eu quero contar com cada um de vocês. Eu não conto com dinheiro, com financiamento dessa campanha. Eu escolhi estar assim porque eu acredito que eu posso fazer a diferença, eu acredito que eu posso renovar. E se a gente muitas vezes reclama dos políticos, mas vota nos mesmos, vota na mesma política ruim, então a gente não quer a mudança desse cenário. Mas eu estou aqui como uma pessoa que está pleiteando pela primeira vez a Câmara Municipal de Goiânia, e eu espero assim ser abraçada por vocês, abraçada por aqueles que já estão me apoiando, meus alunos, ex-alunos, amigos, familiares, pessoas que passaram pela minha vida e sabem da minha trajetória e do meu compromisso em ajudar as pessoas. Quantas vezes eu já fiz isso anonimamente e agora eu quero fazer publicamente, porque através da política eu posso alcançar muito mais pessoas. Através da política eu posso alcançar
muito mais gente, trazer benefício e mudar a história da população. A gente sabe que a política ela precisa ser renovada e eu estou aqui para ser essa renovação. Quero ter a confiança do seu voto, quero ter a confiança desse meu trabalho. Eu quero te demonstrar que isso sim é possível, atender as pessoas de maneira digna e com qualidade, fomentar o desenvolvimento das mulheres, pensar na independência financeira de mulheres, fortalecer e emancipar mulheres psicologicamente, porque um dos motivos de tanta violência contra a mulher é porque muitas vezes ela se sente ameaçada, diminuída e com uma baixa autoestima, além da dependência financeira. Então são todos esses projetos, são todas essas ideias, são todas essas proposituras que eu quero levar para a Câmara, se assim eu tiver a confiança de vocês, meus amigos, se assim eu tiver a confiança de vocês que aqui me escutam, que se ficaram até o final é porque acreditam nesse processo, acreditam nessa história. E é por isso que eu escolhi a política, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer uma política boa, eu quero fazer a diferença na Câmara Municipal de Goiânia, representando as mulheres negras, representando as psicólogas e psicólogos da minha cidade e fazer, sim, que esse atendimento digno, essa compreensão de saúde mental, priorizar o desenvolvimento da população, priorizar o crescimento e a emancipação de pessoas em estado de vulnerabilidade é o caminho, sim, e uma das soluções para proporcionar bem-estar para a comunidade. Esse é meu chamado, esse é meu convite. Muito obrigada a você que ficou até aqui e eu quero que você venha fazer parte dessa história, confiando no seu voto, confiando no seu apoio nessa minha caminhada. Valeu!